Oi, pessoal, bom dia. 8 da manhã, de volta com o Mercado Aberto. Como foram de carnaval, curtiram bastante, muita festa, muita folia. Agora é hora de voltar ao trabalho naquela ressaquinha básica de carnaval. Espero que tenha valido a pena. E olha, já começamos o Mercado Aberto com notícia quente, notícia de liquidação de mais um banco. É a quarta. Desde novembro do ano passado, quando houve a liquidação do Banco Master, depois veio a liquidação da REAG, liquidação da Will Bank, que era mais um braço do conglomerado Master, o braço tido como mais produtivo e com efeitos mais positivos, né? E agora tem aqui uma nota de hoje: Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Banco Pleno e da Pleno DTVM. O que é o Banco Pleno? Tudo isso tem ligação com o Master, né? Tanto a REAG tinha, que era aquela gestora de fundos, muitos deles usados para o Master para fazer aquela ciranda financeira de injeção de capital que voltavam para os CDBs da antiga instituição financeira. Depois teve o Will Bank, que era um braço do Master, e agora também o Banco Pleno, que já pertenceu, é o antigo Banco Voiter, né, de propriedade do Augusto Lima, que era um sócio do Daniel Vorcaro, do banqueiro Daniel Vorcaro, Augusto Lima, que tem toda a sua trajetória na Bahia, e é ligada tanto a figuras do PT como a figuras da direita na Bahia também. Ele é casado com a ex-primeira-dama do Distrito Federal, a Flávia Arruda, né, que hoje é Flávia Pérez. Fizeram um grande casamento na Ilha do Frade, mas enfim, voltando aqui, olha, liquidação extrajudicial do Banco Pleno, com a extensão do regime especial à Pleno Distribuidora de Títulos Valores Imobiliários. Trata-se do conglomerado de porte pequeno enquadrado no segmento S4. O que é S4? O Banco Master, por exemplo, era da S3, né? Quer dizer, não era um banco do primeiro time da primeira divisão, era um banco da terceira divisão. Pois o Banco Pleno é um banco da quarta divisão, se a gente puder usar essa analogia do futebol. O conglomerado detém 0,04% do ativo total e 0,05% das captações totais do sistema financeiro nacional, ou seja, uma operação muito pequena, ínfima, perto de todo o sistema financeiro nacional. E era onde estava concentrado o que eles chamam de crédito-cesta. Crédito-cesta foi um instrumento muito rentável lançado pelo Augusto Lima e que já estava presente em mais de 24 unidades de federação do país, que você oferecia uma série de benefícios financeiros para aquela população e principalmente o crédito consignado, com desconto em folha de pagamento. Portanto, era muito rentável, muito seguro, apresentava risco muito baixo, porque você já tem direto desconto na folha de pagamento, e estabelecer esse cartão, né, a qual essas pessoas tinham acesso. E acesso como? Você vendia ali a folha de pagamento dos servidores estaduais, dos servidores municipais. O Crédito Cesta foi penetrando em diversos estados e municípios, sempre com esse tentáculo de grande influência política. E aí, por que foi decretada a liquidação? Deterioração da situação de liquidez, bem como infringência às normas que disciplinam a sua atividade e inobservância das determinações do Banco Central do Brasil. Então tá aí, pessoal, rápido registro de mais essa liquidação, também ligada, relacionada ao conglomerado do Master. Vamos falar de geopolítica. O presidente Lula pousou há pouco em Nova Delhi, na Índia, onde ele faz essa viagem de uma semana, esse périplo, esse giro internacional pela Ásia. Ele vai da Índia, depois ele parte para a Coreia do Sul, ele participa de uma cúpula de inteligência artificial na Índia, será recebido com honras de chefe de Estado pelo primeiro-ministro Narendra Modi. Também está sobre a mesa, na agenda do presidente Lula, a discussão sobre minerais críticos e terras raras. Esse é o primeiro-ministro Narendra Modi, e uma série também de temas na agenda do agronegócio. Ontem mesmo eu estava conversando com o com o secretário, melhor dizendo, de Relações Internacionais do MAPA, que é o Ministério de Agricultura e Pecuária aqui do Brasil. E na Índia, por exemplo, qual a agenda deles? Estamos tentando acesso, né? Ele me contou, ao feijão guandu, pet food, né? Comida de pets, farinhas de origem animal, erva mate, e também reduções tarifárias em produtos como suco de laranja e cortes de frango, né? São vários temas em pauta, eles pretendem avançar em um ou outro. Essa é a agenda da Índia, do agronegócio. E na Coreia do Sul, eles querem abrir o mercado da Coreia do Sul para a carne bovina brasileira. É um dos poucos mercados no mundo em que a carne bovina ainda não tem acesso, ainda não acessa a nossa carne à exportação por questões sanitárias. E, além disso, eles querem ampliar as áreas livres de aftosa para carne suína e acesso
para uvas de mesa. Então, tudo isso está nessa agenda de Lula e, claro, tem todo o discurso de soberania, do multilateralismo. Esse é sempre aquela pauta de valor mais intangível que faz parte dessas viagens internacionais do presidente da República. E por falar em Lula, publicado no Diário Oficial da União, ele sancionou com vetos aquele projeto de lei muito controverso aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado, toque de caixa, há cerca de 2 semanas, com uma série de aumentos para assessores do Legislativo, da Câmara, do Senado e do Tribunal de Contas da União. O presidente Lula sancionou esse reajuste, mas vetou o trecho que beneficiava 72 servidores do Legislativo, né, aquelas carreiras especiais que teriam uma remuneração tidas como forma de licença, lembra aquela 3x1 a cada 3 dias trabalhados. Se eles não folgassem um dia, eles poderiam incluir isso de forma remuneratória no salário. Aí o Flávio Dino veio e vetou todos aqueles penduricalhos, né? Exigiu, deu um prazo para que todas as assembleias estaduais e a Câmara dos Deputados, o Senado, o Congresso Nacional legislasse sobre quais penduricalhos são legais e quais não são legais. Então, que isso fosse regulamentado estritamente e claramente na lei, pois isso veio na esteira, essa determinação do Flávio Dino, justamente na esteira desse projeto de lei muito controverso, que estabeleceu um ganho extrateto, acima do teto constitucional de R$ 46.300 para vários servidores do Legislativo. Esse trecho foi vetado pelo Lula. Eu também quero repercutir com vocês, né, a operação de ontem, que deu muito o que falar, da Polícia Federal mirando com mandados de busca, cumprindo mandados de busca e operação contra 4 servidores da Receita Federal em diferentes estados, Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, no âmbito daquele inquérito super controverso das fake news, que já está vigorando desde 2019. São 7 anos desse inquérito que na oposição eles chamam de fim do mundo, porque não acaba nunca mesmo. E pior, é sigiloso, né, em que o Alexandre de Moraes acaba exercendo o papel simultâneo de julgador, vítima e investigador. E por que vítima? Porque ele está investigando justamente o vazamento de dados sigilosos de ministros do Supremo Tribunal Federal e de seus parentes, de seus familiares. E a mulher dele, Viviane Barsi de Moraes, teria sido uma das vítimas, porque teve vazado ali, até pela jornalista Malu Gaspar, do Globo, um contrato multimilionário de 129 milhões de reais, num período de 3 ou 4 anos, com o banqueiro Daniel Vorcado. Então, a desconfiança é que esses servidores da Receita Federal, embora as investigações ainda sejam preliminares, tenham acessado de forma indevida, sem justificativa funcional, os dados sigilosos, dados tributários e fiscais de ministros e de seus parentes. Não se sabe exatamente de quais ministros e de quais familiares, porque, afinal de contas, todo esse inquérito é eivado de muito sigilo, né, secreto. E tem uma nota dura também que a Unafisco, que é o sindicato que representa lá os auditores da Receita Federal, os fiscais, e olha que é uma carreira, esses auditores estão no topo da carreira, ganham salários altos, né? São além de funcionários muito específicos e técnicos, são muito bem remunerados. Mas a Unafisco manifesta preocupação com a adoção de medidas cautelares gravosas, porque eles foram impostas diversas sanções, tornozeleira eletrônica, confisco, cancelamento do passaporte, né? Quer dizer, eles têm que ficar em casa, então tem medidas ali de restrição mesmo de liberdade contra o auditor fiscal em contexto ainda classificado como análise preliminar pela própria Receita. Se a gente puder ir mais para baixo, acho que chama a atenção uma parte em que eles fazem até uma memória que em 2019, também utilizando o inquérito das fake news, o ministro Alexandre de Moraes afastou 2 auditores fiscais acusados de vazamento de informações fiscais de parentes de ministros do STF. Posteriormente, a acusação mostrou-se sem nenhum lastro probatório, tendo sido os auditores fiscais reintegrados. Então, eles retomam, fazem essa memória histórica para dizer que já houve um excesso no inquérito das fake news e temendo que isso se repita. Com isso, pessoal, vou chamar um breve intervalo comercial. Antes do intervalo, tem uma coluna aqui que merece ser lida do Josias, porque recapitula, faz um compilado um pouco dessa situação. Você pode acessar o All News, né? Para quem acessa e assina o All News, tem
acesso sempre a essas informações, apurações e colunas exclusivas. Crimes na Receita não tornam togas e familiares e maculados. As análises sempre precisas e ponderadas do nosso Josias de Souza. Agora sim, vamos para um breve intervalo comercial. Em seguida, a gente tem entrevista no Mercado Aberto. Então, não desliga não. E para você que nos acompanha pelo YouTube, vamos lá dar uma olhada nos mercados nessa manhã, lembrando que o índice Bovespa ainda não vai abrir às 10, como normalmente acontece, mas sim à 1 da tarde, porque afinal de contas estamos ainda num meio feriado de carnaval, né? Quarta-feira começa depois do almoço. Na Ásia, Hong Kong e Tóquio com altas expressivas, mas Xangai na China caiu 1,26%. A Europa tem uma manhã majoritariamente positiva nessa quarta-feira. A tensão geopolítica se dissipou um pouco com as reuniões entre Irã e Estados Unidos, com algum avanço, né? Pequeno avanço. A gente ainda não pode bater o martelo, porque essas conversas são sempre difíceis e desafiadoras, mas hoje o mercado está repercutindo de forma positiva por lá. Aí nos Estados Unidos, o fechamento de ontem, porque foi feriado, dia do presidente, na segunda-feira nos Estados Unidos, mas ontem as bolsas funcionaram, começaram em baixa, depois esboçaram essa reação e fecharam em leve alta. S&P 500 subiu 0,10, Dow Jones 0,07 e Nasdaq, a bolsa de tecnologia, 0,14%. E por último, a gente fez um gráfico aqui de Bovespa e dólar para a gente lembrar o ano, né? Porque a última vez em que dólar e bolsa foram negociados foi na sexta-feira passada, ali muito próximo ao nível recorde de 186 mil pontos, né? Mas teve uma leve queda na sexta-feira, especificamente o índice Bovespa acumula uma valorização de quase 16% em 2026. Já o dólar, no caminho inverso, né? A gente vê uma desvalorização da moeda americana, fechou cotada aos R$ 5,22, começou em 5,42 no primeiro dia útil de janeiro. E a agenda da semana, hein, gente? É uma semana mais curta, mas é uma agenda que está pesada lá fora. Primeiro, boletim Focus, que normalmente é divulgado na segunda, não foi, porque era feriado de carnaval, saiu hoje às 14 horas, 2 da tarde. Amanhã tem IBCBR, é uma prévia do PIB, né? Um dado compilado pelo Banco Central. É importante porque é o ano fechado de 2025, então já pode ser uma sinalização para o que vem por aí no PIB. E tem pedidos iniciais de seguro-desemprego. E na sexta-feira, nos Estados Unidos, uma agenda importante. Tanto o PCE, que é um índice de preços muito olhado pelo FED, olhado com lupa, pelo Banco Central Americano, assim como o PIB trimestral do quarto trimestre nos Estados Unidos.